Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre uma excelente oportunidade de investimento que é o TIGA 11, ou seja, um fundo de desenvolvimento que ele está dando uma excelente oportunidade para você que é investidor, e vamos estar explicando por que ele está dando essa excelente oportunidade. Para isso, nós precisamos entender o portfólio dele, ou seja, qual é o patrimônio consolidado do fundo, para que vocês possam entender. Então, o TIGA 11 ele é o famoso fundo de desenvolvimento, ou seja, tem como objetivo desenvolver grandes centros urbanos e também tem alguns investimentos no meio rural. Logo, se ele tem como objetivo trazer desenvolvimento, evidentemente, ele é um fundo que ele tem o maior risco. E nós sabemos que em ativos que são mais arriscados, quando a taxa de juros sobe, evidentemente que eles são mais afetados, certo? Mas por que o TIGA 11 ele ainda segue como uma excelente alternativa? Porque ele é um dos únicos fundos imobiliários de mais de 450 fundos imobiliários que nós temos, que tem no seu portfólio 217 ativos. Não estou falando de fundo de papel, fundo de CRI, que ele tem dívida. Não, estou falando de patrimônio físico, certo? Dentro desses 217 ativos, só loteamento, ou seja, terrenos, ele tem 113 loteamentos espalhados pelo Brasil inteiro. Só de incorporações, que tem como objetivo aí atuar no segmento de construção, ele tem 40, multipropriedades 4, shopping ele possui 1 e tem 2 imóveis com o objetivo de gerar renda. Se isso não for suficiente, ele tem 51 CRIs, ou seja, créditos, sendo 35 core, ou seja, centrais ali, né, o eixo de grande retorno, e tem 16 táticos, ou seja, objetivo gerar retorno no curto prazo. Além disso, ele possui 5 fundos imobiliários e também uma ação, certo? Então, por que ele vem caindo? Nós vamos explicar a partir de agora. Como ele tem um segmento de tijolo, que é o segmento de loteamento, de incorporações, multipropriedade, shopping, imóvel de renda, o que acontece? Quando a Selic sobe, fica mais difícil pegar crédito para financiar essa obra. Por isso que a cota do fundo imobiliário ela cai, mas as propriedades seguem lá, elas não caíram. É porque o mercado olha e coloca um preço menor porque está mais difícil pegar crédito. Sabendo disso, o fundo tem uma série de CRI, um total de 51 CRI, ou seja, para ganhar dinheiro em cenários de Selic alta e de Selic baixa. Além disso, ele tem 6 ativos negociados em bolsa, 5 fundos imobiliários e uma ação. E nós sabemos que todas as vezes que a Selic sobe, os fundos imobiliários caem e as ações caem. Por quê? Porque as pessoas agora querem um maior retorno. Por exemplo, se a renda fixa está pagando IPCA mais 7, eu vou querer um fundo imobiliário que me pague 11? Não. Querer um fundo imobiliário que me pague 12? Dificilmente não. Se você investe em ação, a renda fixa está pagando IPCA mais 7,2. Você vai querer uma ação que te paga 8? Você vai querer uma ação que te paga 7? Não faz sentido. Por quê? Porque a renda fixa está pagando muito mais e te entregando maior retorno. Então, por que eu trago o TIGA 11? O TIGA 11 eu trago porque ele está sendo negociado na casa de R$ 88,80 e está aqui o ponto interessante. Ele está pagando no atual momento
17,06% isento de imposto de renda. Ou seja, mesmo que a Selic que está a 12,25, ela vá para 13,25 na próxima reunião, vá para 14,25 na outra reunião, mesmo assim não vai estar pagando mais do que o TIGA 11. Além disso, você vai estar levando um fundo com desconto de 20%. A sua liquidez está na casa de 8,73 milhões, ou seja, comprou, não gostou, tem gente querendo comprar de você, porque a liquidez dele é de 8,73 milhões, ou seja, se você só não conseguiria vender se você tivesse 8,73 milhões em cotas do TIGA 11 para vender em um dia. Aí não teria como vender. Mas se você tiver menos do que isso, você vai encontrar comprador. Ele vem se desvalorizando na casa de 14,43%, porque a carteira dele é principalmente uma carteira de risco. No último ano, ele bateu a menor cotação, que foi R$ 85,55. Se nós olharmos os últimos 5 anos, ele voltou para os patamares do início de 2023, ou seja, dificilmente ele vai ficar abaixo disso, certo? Descendo mais um pouquinho aqui embaixo, ele é um fundo de desenvolvimento, como nós já tínhamos comentado, tem uma taxa de administração de 1,5, alta porque é um ativo de risco, tem mais de 170.255 cotistas, mais de 23 milhões de cotas sendo negociada e o valor que o mercado está negociando, o TIGA 11, que é na casa dos R$ 88, está muito longe do que o TIGA 11 vale, que é R$ 111,11. Valor patrimonial 2,62 bilhões e o seu último rendimento na casa de R$ 1,15, ou seja, está muito longe, mas muito longe mesmo aí da cotação, ou seja, está pagando bem mais acima. Outro ponto também que você deve ficar atento é que no atual momento ele está pagando mais do que a média, e isso é um bom sinal, porque se ele estivesse pagando abaixo da média, significaria que ele iria cair ainda mais para ficar na média. Mas como ele já está pagando acima da média dos últimos 5 anos, que é 17,06, então nós não vamos ter movimentos tão bruscos no TIGA 11, até porque ele já vem pagando acima da média, ele que tem como hábito aí há um bom tempo pagar acima de R$ 1,10, ou seja, TIGA 11 está dando aí uma excelente oportunidade para você que é investidor, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.